Boa noite, meus irmãos e irmãs. Nós estamos aqui nesse momento de fé, momento onde você e eu, nós juntos, vamos ter esse tempo de edificação e de crescimento. E antes de nós estarmos ministrando esta palavra de edificação para a sua vida, nós vamos orar, nós vamos buscar a presença de Deus. Você aí, na sua casa, e eu aqui. Nós vamos juntos, nesse momento de fé, estar orando. Então eu quero convidar você, que está agora nos assistindo, que feche seus olhos, que volte o seu coração, todo ele para o Senhor Jesus. E nós vamos orar juntos. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade nova que o Senhor nos dá nessa noite de estarmos aqui na tua presença. Muito obrigado a Deus pelo que o Senhor tem realizado a nosso favor, a favor do teu povo, da tua igreja. E nessa noite nós te pedimos que a paz, a presença maravilhosa do teu Espírito Santo possa vir sobre a vida de cada pessoa que nessa noite está participando desse culto, que nesta noite está, ó Deus, também tendo a oportunidade de ter a sua vida edificada. Que o Senhor ministre paz. Nós estamos aqui, ó Deus, pedindo que a presença do teu Espírito possa, ó Deus, ser derramada sobre toda a nossa casa e a nossa família nesta hora, de maneira que a tua palavra possa encontrar em nosso coração um espaço bom, fértil, para poder crescer e trazer edificação. Nós oramos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meu querido e minha querida, eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua palavra, abrir a Bíblia, em João, no Evangelho de João, capítulo 5, verso de 1 a 9. E eu quero compartilhar com você nessa noite, essa passagem, porque hoje eu quero falar aqui sobre esperança. Eu quero falar aqui nessa noite sobre a vitória da esperança, porque eu percebo que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão perdendo a esperança. A gente tem encontrado muitas pessoas com medo, impactadas pela angústia, algumas estão entrando até mesmo em depressão, mas nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai trazer esperança para o seu coração e paz também. Então, em João, no capítulo 5, verso de 1 a 9, a palavra de Deus diz o seguinte, vamos ler juntos. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, é com muita frequência que o mundo é tomado pelo pânico, é com muita frequência que as pessoas são tomadas pelo desespero, pelo susto, pelo medo, porque frequentemente as pessoas estão lidando com situações desafiadoras. A gente às vezes liga a televisão e vemos que as pessoas estão em pânico e com medo e assustadas porque tem um furacão se formando ali, tem um terremoto acontecendo daqui, é a dengue acolá e também agora
temos essa realidade do coronavírus, da Covid-19, milhares de pessoas em todas as partes do mundo estão hoje terrivelmente preocupadas e elas se sentem ameaçadas por estas e outras realidades que são extremamente desagradáveis. A dor, a aflição, o medo, as incertezas, o desespero, ele tem tomado conta do coração de muita gente. Isso porque nós somos seres movidos à esperança. O motor da nossa alma, querido, é a esperança. E esse texto da palavra de Deus, que nós acabamos de ler, ele quer nos ensinar a ter esperança. E o que é que ele nos ensina sobre a esperança? Preste atenção. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos ensina que ter esperança é não aceitar a decretação da desgraça sobre a nossa vida. Os versos 3 e 4 desse texto nos dizem o seguinte: nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Esse texto nos diz que a desgraça estava decretada. Esse decreto está aí no verso 3, que diz jazia. O texto diz que jazia em volta de um poço uma multidão de coxos, de paralíticos, de pessoas desafortunadas, de gente sem futuro. Jazia. Esse era o status. Essa era a situação, este era o estado das pessoas que estavam ali em volta do tanque de Betesda. Essa era a condição que os aprisionava e que os mantinha naquela realidade de absoluto desespero. Mas contra essa realidade de absoluto desespero, a palavra de Deus nos conta, nos diz que aparece uma declaração. Há nesse texto uma afirmação muito forte. Um grupo estava esperando que se movesse as águas daquele tanque. A Bíblia diz que naquele lugar, que havia 5 pavilhões, que havia uma multidão de gente enferma, que havia uma multidão de coxos, cegos, paralíticos, de gente com a vida toda arruinada pela enfermidade, naquele ambiente de muito sofrimento e dor. A Bíblia diz que havia uma rebelião da esperança contra o estado de desgraça. A condição daquele local era de dor, era de agonia, era de morte. A Bíblia diz que a condição daquelas pessoas era de limitação, mas o coração daquele povo que estava ali se rebelava contra toda a realidade trágica na qual eles estavam vivendo. O coração daquelas pessoas aguardava um mover, um vibrar de Deus. Aguardava, diz a Bíblia, um avivamento, aguardava uma intervenção divina, aguardava que o sobrenatural de Deus pudesse acontecer na vida deles. Meus amados, preste atenção, ter esperança é isso, é você não aceitar em hipótese alguma a decretação da desgraça na sua vida, é rebelar-se contra a desgraça, é levantar-se contra a desgraça. Essas pessoas do texto bíblico diz aqui, elas estavam com a vida arruinada, porque os cegos não podiam ver, os paralíticos não podiam andar, alguns possuíam enfermidades incuráveis. Havia naquele ambiente do tanque de Betesda 5 pavilhões, tomados de gente desesperada, tomada de gente sofredora, mas que ao mesmo tempo se rebelava contra a desgraça que operava contra a vida delas. Elas tinham esperança de que alguma coisa podia acontecer. Meus amados, ter esperança é isso, é não aceitar de maneira nenhuma o decreto da desgraça sobre a nossa vida. A realidade daquelas pessoas era uma realidade de muito sofrimento, mas elas se rebelavam contra aquilo tendo esperança.
Alguns de vocês que estão nessa noite participando deste culto, possivelmente também esteja lutando contra a decretação da desgraça em níveis variados na sua própria existência. Alguns, quem sabe, que estão participando desse momento de fé, estão lutando contra a desgraça que tenta se estabelecer dentro das suas casas e nas suas famílias, na relação conjugal, na relação entre pai e filho, na relação entre a mãe e a filha, na comunicação da família, aonde as coisas muitas vezes começam a se degradar, a se partir, aonde a comunicação muitas vezes vai embora, aonde já não se consegue mais, muitas vezes dentro da casa, criar aquela conduta de amor, de coração para coração, aonde muitas vezes dentro da família, aquela situação da indiferença se aloja, aonde a brutalidade no trato muitas vezes se instaura, aonde a hostilidade de um para com o outro ganhou o espaço, aonde a mentira quantas vezes prevaleceu, aonde o ciúme já dominou, a mente muitas vezes nesse ambiente já não consegue mais pensar tantas vezes o melhor sobre as pessoas. Tem gente lutando contra essas desgraças que querem se estabelecer na vida familiar, mas há outras pessoas que já assumiram nos seus corações o fracasso, a derrota, e que olham, por exemplo, para a vida de certos indivíduos e acham que para essas pessoas não há mais possibilidade de recuperação. Outras pessoas são aqueles que se veem ou veem a si mesmo como irrecuperáveis, como pecadores crônicos, que são incapazes de pensarem a respeito de si mesmo alguma coisa que possa ser digno, porque já desistiram de si próprios. A Bíblia diz, esse texto diz, que ter esperança é não aceitar o estado de desgraça como algo irreversível. Esse texto mostra que aquelas pessoas estavam ali naquele pavilhão, todas com problemas gravíssimos, mas eles se rebelavam contra aquela desgraça, crendo e tendo esperança que o sobrenatural de Deus, que a intervenção de Deus poderia acontecer na sua vida. E eu estou aqui nessa noite para te dizer, em nome de Jesus, que há esperança para você, há esperança para o seu casamento, há esperança para a sua vida, há esperança para a sua vida profissional, há esperança para o seu trabalho, há esperança. O estado que você está vivendo, a situação que você está vivendo, ela pode ser uma situação muito dura, muito dolorosa, de muito espinho, de muito sangramento emocional, mas há esperança para você, porque quando nós temos esperança, então tudo pode mudar. A Bíblia diz que esses homens que estavam ali, que essas mulheres que estavam nesses 5 pavilhões, lotado de gente enferma, lotado de pessoas com problemas, elas se rebelaram contra a desgraça, elas tinham esperança, elas acreditavam que a qualquer momento algo maravilhoso de Deus poderia acontecer na vida delas. E eu quero profetizar nessa noite no nome de Jesus, que seja qual for a sua situação, que por maior que seja a sua dor, algo maravilhoso de Deus vai acontecer na sua história, em nome de Jesus. A Bíblia diz que a esperança enchia o coração dessas pessoas, que apesar da sua circunstância e das suas realidades ali naquele ambiente do tanque de Betesda ser das mais doloridas, eles tinham um coração cheio de esperança. E porque eles tinham esperança, todos os anos, pelo menos um deles saía curado, saía vitorioso. E no nome de Jesus, eu quero que você entenda que há esperança para você, que há esperança para a sua vida, que Deus pode realizar algo extraordinário na sua vida, como realizou nesse tanque de Betesda na vida deste homem. Não importa a sua luta, não importa a sua dificuldade, não importa o seu problema, há esperança para você, em nome de Jesus, creia nisso. Em segundo lugar, ter esperança, diz esse texto bíblico, é crer que um dia o extraordinário vencerá o ordinário
em nossas vidas. Ter esperança, meu amado e minha amada, você que me assiste nessa noite, que me ouve nessa noite, que me vê nessa noite. Ter esperança é saber que um dia o extraordinário vencerá o ordinário, que o sobrenatural de Deus vencerá o comum nas nossas vidas. O verso 4 desse texto bíblico diz o seguinte, veja aí o verso 4. Diz assim: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Preste atenção, querido, apesar de tudo, apesar do cotidiano de desgraça, de dor, de coxeamento, de ferida nas costas, de pernas murchas, de corpos aleijados, de vidas condicionadas a uma total limitação, apesar disso, extraordinariamente, diz o texto bíblico, descia um anjo de Deus naquele lugar, em um certo tempo, e operava o sobrenatural, em nome de Jesus, naquele lugar. Meus amados, a esperança crê que o tempo da desgraça, ele pode ser subitamente interrompido pela presença sobrenatural de Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite, e você seja uma daquelas pessoas que assumiu que a sua vida, ela será escrita pela letra do comum e do ordinário. Talvez você já tenha aceitado o cotidiano e tudo aquilo que a vida vai colocando para você para quebrar com os seus sonhos, e você já aceitou isso. Algumas pessoas parecem que já assumiram de vez que as suas vidas precisam ser vividas dentro de um ambiente muito limitado. Alguns parece que já aceitaram de forma frouxa esta vida ordinária e comum que ela tem levado. Mas quem se deixa tomar por esta esperança que brota no coração pela ação do Espírito Santo, essa pessoa sabe que Deus pode interromper todo esse processo de desgraça na vida humana de forma extraordinária, como fez na vida deste homem. Será que você ainda tem condição de crer nisto? Será que você ainda espera por isso? Será que você acredita que o Espírito Santo pode entrar na sua situação, pode entrar na sua causa, pode entrar na sua vida e fazer com que aquilo que é comum, ordinário, que vem limitando a sua vida, seja invadido pelo sobrenatural de Deus e a sua vitória chegue em nome de Jesus? A Bíblia diz que esses homens e mulheres, que essas pessoas que estavam ali naquele tanque de Betesda, eram pessoas que tinham esperança, porque eles acreditavam que o extraordinário de Deus poderia vencer o comum, o ordinário na sua vida. E qual era o comum? O que era ordinário na vida deles? Era uma vida de dor, era uma vida de sofrimento, era uma vida de paralisia, era uma vida que estava existindo em torno daquele tanque de Betesda, extremamente limitado, mas eles acreditavam que o extraordinário de Deus poderia mudar essa realidade. Meu amado, ter esperança é isso. Você olha para a sua circunstância, você olha em volta, e você vê que por longos e longos anos, aquilo que tem te oprimido, aquilo que tem te cercado, são muitas limitações e problemas. Mas ter esperança é acreditar que de uma hora para outra, num estalar de dedos, o Senhor pode mudar a sua situação. Deus pode trazer o extraordinário para a sua vida, e tudo pode mudar de uma hora para outra. Isso é ter esperança, é acreditar que o extraordinário de Deus descerá até a minha e a sua vida, e mudará a nossa condição. Em terceiro lugar, a palavra de Deus ensina, diz aqui esse texto, que ter esperança é crer na democracia da graça de Deus. É crer
que a graça de Deus atinge a qualquer um e pode fazer a vida sarar de qualquer coisa. Veja aquilo que diz aí o texto no versículo 4. A palavra de Deus no verso 4 diz assim: e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. O texto diz que qualquer um que se lançava à água, quando o extraordinário de Deus estava em movimento, sarava de qualquer enfermidade. O que a Bíblia diz é que uma vez por ano, e ninguém sabia a hora que isso ia acontecer, poderia ser ao meio-dia, poderia ser de tarde, poderia ser à meia-noite ou de madrugada, em qualquer época do ano, ninguém sabia quando isso ia acontecer. Em um único momento durante todo o ano, um anjo de Deus chegava naquele ambiente, agitava as águas daquele poço, e o primeiro que pulasse ali sairia completamente curado. E quem é que sairia curado? Qualquer um, qualquer pessoa. A graça de Deus é assim. A graça de Jesus é desse modo, não importa quem fosse, nem o que fosse, podia ser qualquer um, e podia estar marcado por qualquer tipo de dor, de sofrimento, de desgraça ou de doença. A graça de Deus, diz o texto bíblico, ela era socializada, ela era dada a qualquer um que estivesse naquele ambiente. Preste atenção, quando você e eu lemos o Evangelho de Lucas no capítulo 8, por exemplo, lá nos fala da experiência daquela mulher do fluxo de sangue. E a Bíblia diz ali em Lucas 8, que há 12 anos aquela mulher vinha sofrendo nas mãos de vários médicos, sem conseguir resolver os seus problemas, as suas dificuldades. A Bíblia chega mesmo a dizer que aquela mulher perdeu tudo que ela possuía. A impressão que temos quando lemos aquele texto é que aquela mulher era muito próspera. A impressão que temos quando lemos o texto de Lucas 8 é que aquela mulher tinha recursos, ela era rica, mas ela perdeu tudo, gastando com os médicos, tentando encontrar a solução, tentando encontrar uma resposta para uma enfermidade que estava drenando a sua vida. Mas ela não conseguiu nada. Aquela mulher era uma mulher que era tomada pela desesperança. Aquela mulher era uma mulher que estava conduzindo a sua vida há 12 anos, marcada pela frustração e pela desesperança, até que um dia ela ouviu falar de Jesus, até que um dia ela ouviu falar de um mestre que saíra de Nazaré e que vivia na Galileia e que andava por todos os lados fazendo bem, curando os enfermos, levantando aqueles que eram paralíticos, libertando os oprimidos do diabo. Até que um dia ela ouviu isso, e a Bíblia diz que o coração daquela mulher se encheu de esperança, que o coração daquela mulher começou a se aquecer por dentro de uma maneira diferente, e essa mulher decide procurar Jesus. E a Bíblia nos diz que ela, quando procura Jesus, ela vem por detrás de Cristo e ela toca na orla das vestes de Jesus. E quando ela toca, ela tem um toque cheio de fé, ela tem um toque cheio de esperança, ela tem um coração movido de expectativa. Ela acreditava, ela tinha esperança de que ao tocar em Jesus, a sua desgraça iria embora. Ela tinha esperança de que ao tocar em Cristo, a sua crise sumiria. Ela tinha esperança de que ao estar na presença de Jesus e tocá-lo, a sua cura aconteceria. E a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 8, nos diz que quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus para. Havia uma multidão e ele pergunta: quem me tocou? E aí os discípulos diziam: Senhor, ninguém te tocou, nós estamos aqui fazendo um cordão de isolamento, ninguém te tocou. Jesus disse: alguém me tocou. Não foi um toque comum, não foi um toque ordinário, não foi um toque qualquer, foi um toque de esperança, foi um toque de fé, foi um toque de desejo. Alguém me tocou, eu senti, porque foi um toque de procura, foi um toque de busca. Eu percebi que o
toque que me deram foi um toque de ansiedade. Alguém me tocou diferente, disse Jesus, com esperança. E eu senti que de mim saiu poder, vazou cura para essa pessoa. Ter esperança, meu amado e minha amada, é crer que a graça de Deus atinge qualquer um e pode fazer a vida da gente sarar de qualquer coisa. A Bíblia diz que a esperança, a graça de Deus, ela é socializada, ela é dada a qualquer pessoa. E esse texto da palavra de Deus nos ensina que ter esperança é isso, é acreditar na democracia da graça de Deus, que não importa o tempo, os anos de sofrimento, mas quando você e eu tocamos Jesus, quando você e eu estamos na presença de Jesus, Ele pode restaurar, Ele pode curar, Ele pode nos libertar, Ele pode mudar a minha e a sua realidade imediatamente. Ter esperança é que a graça de Deus atinge qualquer um. Talvez você esteja nessa noite pensando assim, mas eu não sou digno, eu não mereço, a vida que tive, a vida que levei, a forma como eu vivi, as coisas que eu fiz, elas não me permitem ter esperança de receber o favor de Deus, mas eu estou aqui para te dizer que não importa a vida que você teve, que não importa aquilo que você fez, que não importa as situações que marcaram a sua vida, se você estiver na presença de Jesus, se você buscar a presença de Jesus, você será também por Ele abraçado, você será também por Ele socorrido. A graça de Deus é dada a qualquer um que busca Jesus. Ter esperança é que a graça de Deus atinge a qualquer um e pode fazer a minha e a sua vida sarar de qualquer coisa. Isso é ter esperança. Em quarto lugar, diz aqui a palavra de Deus, que ter esperança é ser candidato à corrida da fé, tantas vezes quanto ela aconteça. O verso 7 do texto bíblico diz aí o seguinte: respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Meu amado e minha amada, a Bíblia diz que ter esperança é você ser candidato à corrida da fé tantas vezes quanto ela acontecer. Aqui nesse texto bíblico está mostrando para mim e para você que aquele homem estava ali há muito tempo, e ele diz que quando ele via as águas daquele tanque sendo movimentadas, e ele ia descer para poder ter o privilégio da cura, aí ele diz para Jesus, eu não tenho ninguém que me coloque ali, porque todas as vezes que eu vou, que eu vejo a água se movimentar, e que eu sei que o milagre vai acontecer, outro desce na minha frente, e recebe o privilégio que a mim me é negado. A Bíblia diz, e ele afirma para Jesus, havia 38 anos que esse homem se candidatava à corrida da esperança, e isso acontecia apenas uma vez por ano, e todas as vezes ele estava lá, candidatando-se à cura, candidatando-se a experimentar o sobrenatural de Deus, o ano inteiro, todo dia, o dia todo, 365 dias do ano, há 38 anos, esse homem estava na São Silvestre da Esperança. Ele se candidatou pelo menos 38 vezes a correr aquela corrida da fé e perdeu todas elas, porque sempre ele diz, chegava alguém na frente dele, mas ele estava lá, ele não desistia nunca. Preste atenção, meu querido. Ter esperança é você ser candidato à corrida da fé tantas vezes quanto ela acontecer, porque a vitória da esperança não é vencer, a vitória da esperança é você não cansar, porque só quando a esperança não cansa é que um dia ela vence em nome de Jesus.
Eu não sei qual é a dificuldade que mais dói em você, eu não sei qual é a dor que mais te aperta, eu não sei qual é aquele problema que mais tira o ar do seu pulmão, eu não sei qual é a situação que mais angustia a sua alma e a sua existência, mas de uma coisa eu sei: se você tiver esperança, se você tiver confiança, você alcançará a sua vitória em nome de Jesus, porque este homem estava 38 anos ali, no mesmo lugar, e ele nunca desistiu daquela esperança. Eu fico vendo, hoje a gente está sendo obrigado a guardar uma quarentena aí, e quantas pessoas eu vejo dizer assim: nossa, eu já não aguento mais ficar dentro de casa, eu já não aguento mais olhar para as paredes da minha casa. A pessoa está dentro de casa há alguns dias, alguns nem guardam a quarentena direito, não é verdade? Mas algumas pessoas falam assim: não, já tem 15 dias que eu estou dentro de casa, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Esse camarada ficou 38 anos no mesmo lugar, ele não conseguiu dar uma voltinha na praça, ele ficou 38 anos porque ele era paralítico, aleijado, no mesmo lugar, prostrado, na mesma situação. Ele estava ali há 38 anos, mas a Bíblia diz que ele estava ali há 38 anos com o coração cheio de expectativa, com a alma cheia de esperança, e porque ele tinha esperança, porque ele tinha expectativa, ele se candidatava à cura, ao sobrenatural, ao milagre de Deus, todos os anos, naquela corrida da fé. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, querido, tenha fé, tenha esperança, não importa os anos do seu sofrimento, continue esperando no Senhor, porque a sua vitória já está a caminho, em nome de Jesus. Esse homem nos ensina a ter esperança, porque apesar de todo o drama da sua vida, apesar de todo o sofrimento da sua história, apesar dele olhar para a sua vida e para a sua história e ver que só tem sofrimento, dores e fracasso, ele continuava tendo a alma cheia de esperança. Esse camarada não pensou em desistir da vida, esse camarada não pensou em tirar a sua própria vida, esse camarada não olhou para a vida dizendo que a vida não valia nada, que a vida não prestava. Não, ele continuava ali tendo esperança, e porque ele continuava firme na esperança, a graça de Deus o alcançou. Deus enviou Jesus até ele, e ele recebeu a cura, e ele recebeu o milagre que precisava. E eu quero profetizar nessa noite, em nome de Jesus, que a sua esperança, que a sua confiança, que a sua fé em Cristo vai permitir que você experimente um milagre, o sobrenatural de Deus na sua história, em nome de Jesus, querido. Em quinto lugar, ter esperança, diz esse texto, é ter a única companheira na ausência de amigos e de ajuda. No verso 7, esse homem diz a Jesus o seguinte: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Preste atenção, este homem afirma: eu não tenho ninguém. Mas ele tinha uma coisa que muitos daqueles que têm dezenas de amigos não têm. Ele não tinha ninguém, mas ele tinha esperança, e só a esperança faz um ser humano ficar plantado 38 anos no mesmo lugar, aguardando uma libertação. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: o que nos faz continuar na luta, o que nos faz continuar na caminhada, o que nos faz perseverar para poder conquistar é a esperança. Esse homem disse: eu não tenho ninguém. Você não precisa do apoio de ninguém, você pode estar sozinho na sua luta, você pode estar enfrentando a sua dificuldade sozinho. Você olha para a sua direita, não vê ninguém, você olha para a sua esquerda, você não tem apoio, você olha na sua retaguarda e você não encontra nenhum suporte. Mas se você tiver esperança como esse homem, ainda que você esteja sozinho, sem um apoio de ninguém, a esperança é a melhor companheira que você pode ter, porque foi a esperança que fez com que esse homem obtivesse a sua vitória. Tenha esperança, tenha confiança, a sua vitória vai chegar em nome de Jesus. Às vezes a gente
passa por muitos problemas, não é verdade? A gente passa por dificuldades tão grandes que a gente olha para elas e se pergunta: como é que eu vou sobreviver a isso, vencer a isso? Como é que eu vou sair lá na frente? E esse homem, ele olhava a sua vida e ele não tinha ninguém por ele, ninguém que estendesse a mão para ele, ninguém que o auxiliava. Mas na ausência dos amigos desta vida, a Bíblia diz que na ausência de amigos e de ajuda nesta vida, este homem tinha a melhor companheira que alguém pode ter. Ele tinha esperança. E foi a esperança que permitiu que ele continuasse determinado. E na sua determinação, com o coração cheio de esperança, ele experimentou um milagre de Deus. Continue firme. Continue firme. Não desista. Não abra mão da sua esperança. Não abra mão de crer no milagre, não abra mão de crer no sobrenatural, ainda que as pessoas digam as coisas para você para te desmotivar, ainda que você com os seus olhos da sua própria carne olhe para a situação e ela esteja em ruína, em dificuldades, ainda que a realidade não tenha mudado, tenha esperança, o milagre de Deus está a caminho, porque as pessoas que têm um coração cheio de esperança são aqueles que alcançam o milagre. Ter esperança é você andar bem acompanhado. Tem muita gente que está cercada de pessoas, mas ela não tem nenhuma esperança. Mas há pessoas que não têm ninguém por elas, mas cujo coração está cheio de esperança. Por isso elas vencem, por isso elas conquistam, por isso elas saem lá na frente. E em nome de Jesus, mantenha, querido, um coração cheio de esperança. Você vai romper, você vai vencer, você vai superar essa situação, você vai sair lá na frente e poder fazer como Miriam fez no dia em que Israel atravessou o Mar Vermelho. Você vai poder cantar, celebrar a sua vitória depois de um tempo tão desafiador, em nome de Jesus. Em sexto e último lugar, querido, ter esperança é crer mais no poder das coisas que acontecem imediatamente do que nas desgraças dos longos anos. Isso é ter esperança. Ter esperança é você acreditar, é você crer no poder das coisas que podem acontecer com você imediatamente. Apesar dos longos anos que você tem de sofrimento, de luta e de respostas que não vieram. Veja só o que diz o verso 5. O verso 5 do texto diz assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. A Bíblia diz aí nesse texto que ele estava enfermo há 38 anos. Notem o choque de tempo. No verso 5 diz que esse homem estava prostrado há 38 anos. O verso 9, veja aí na sua Bíblia, ele diz assim: imediatamente o homem se viu curado. Ter esperança, querido, é isso, é você crer mais nas coisas que acontecem imediatamente do que nas desgraças que se acumularam ao longo dos anos na sua vida. Há muita gente na vida hoje tendo o seu mundo ameaçado de extinção e que olha e vê tudo dando errado, gente que hoje é o próprio retrato do desespero, porque quando ela começa a observar as coisas, ela vem reparando que há longos anos, não há um ano, não há 2 anos, não há 3 anos, mas há longos anos, tudo vem dando errado na vida dela. Nada funciona na vida dela. Pessoas que hoje, quando você olha, elas são o retrato do próprio desespero. Pessoas que às vezes olham para cima, para os céus, e ela parece que não consegue perceber a existência de Deus, não consegue perceber que Deus é capaz de responder as questões da sua vida.
pessoas que às vezes olham à sua volta, olham para todos os lados e parece que a vida não faz sentido algum para ela. Muita gente está vivendo assim, gente que está olhando inclusive para dentro de si, e tudo o que vê é uma agonia horrível que passeia soberano e livremente no seu coração. Há outras pessoas que têm a mente hoje conduzida por imaginações das piores possíveis. Por quê, queridos? Porque essas pessoas perderam a esperança. Mas quando você tem esperança, quando você é tomado pela esperança, você crê que as coisas que podem acontecer imediatamente com você, vai interromper os longos anos de desgraça e de sofrimento. Esse homem, diz aqui o texto bíblico, quando ele se encontra com Jesus, imediatamente, diz o texto bíblico no verso 9, imediatamente a sua vida muda, imediatamente a sua circunstância é transformada. E eu quero profetizar nessa noite para você, em nome de Jesus, que hoje o extraordinário, o sobrenatural de Deus, Ele também pode tocar a sua vida, Ele também pode alcançar a sua casa, pode alcançar o seu filho, o seu marido, a sua esposa, a sua empresa, o seu negócio. Hoje, o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus, pode tocar a sua vida e mudá-la para sempre. É por isso que o texto bíblico diz, imediatamente, diz o verso 9, a vida desse homem mudou, porque ao longo de anos o que ele tinha, dor, sofrimento, ninguém que o ajudava, ninguém que pudesse ser por ele, mas imediatamente, porque ele teve esperança, porque ele teve fé, porque ele teve confiança, imediatamente a vida dele experimentou o sobrenatural, e todos aqueles anos de sofrimento foram esquecidos, e todos aqueles anos de decepção passaram, porque imediatamente o poder de Deus chegou até ele, mudou a circunstância, mudou a vida, mudou tudo, como eu creio que pode mudar na sua vida, querido. Tenha esperança, a esperança enche o nosso coração de fé, de confiança. Então hoje eu quero profetizar em nome de Jesus para você nessa noite, que o extraordinário, o sobrenatural de Deus pode tocar a sua vida e mudá-la para sempre. Para isso o que você precisa fazer, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa confessá-los, você precisa abandoná-los, você precisa fazer uma oração sincera diante do Senhor Jesus, fazendo dele o Senhor absoluto da sua vida. E eu tenho convicção, eu tenho certeza de que hoje, imediatamente, a graça de Deus, o poder de Deus, o sangue de Jesus virá sobre a sua vida, perdoando seus pecados, transformando a sua mente, transformando o seu coração e enchendo você de fé e de esperança para vencer na vida em nome de Jesus. Tenha esperança. A maior vitória desse homem foi ter um coração cheio de esperança. Esse texto fala da vitória da esperança. Imagine você chegando naquele ambiente, no tanque de Betesda, e a Bíblia diz que havia 5 pavilhões, e pavilhões é um ambiente grande, lotado de desgraça, de gente cega, paralítica, coxa, surda, muda, das enfermidades das mais variadas. Aquilo não era um hospital, aquilo dali era um depósito de gente enferma, angustiada e problemática, mas a Bíblia diz que havia naqueles pavilhões a vitória da esperança, porque aquele povo todo que estava ali, apesar das suas desgraças, eles tinham um coração cheio de fé, eles tinham um coração cheio de esperança, eles acreditavam que poderia acontecer imediatamente uma mudança na vida deles. Este homem, este paralítico, estava ali há 38 anos, ele tinha tudo para desistir, ele tinha todos os motivos aos olhos humanos para desistir. Há 38 anos o cenário não mudava, era o mesmo, era um cenário de noite mal dormida, de pernas murchas, paralisadas,
porque ele era um paralítico. Há 38 anos, ele presenciava com os seus olhos alguém de madrugada gritando: aleluia, eu fui curado, as águas se moveram, eu fui curado. Há 38 anos ele viu gente de madrugada, ele viu gente durante o dia, ele viu gente à tarde sendo curado. Pelo menos ele viu 38 pessoas sendo curadas ao longo desses 38 anos. E ele nunca desistiu. Ele sempre teve um coração cheio de esperança. Por isso, eu entendo que naquele dia, quando Jesus entrou naquele pavilhão, ele foi direto nesse homem. No céu, Deus viu a esperança no coração desse homem. E Deus respondeu à sua expectativa de fé e de esperança, enviando Jesus até ele. E eu quero, em nome do Senhor, profetizar, crer, junto com você, que nessa noite o anjo do Senhor vai te visitar. Que nessa noite, o Senhor, o Rei dos céus e da terra, que conhece o seu coração e o meu coração, enviará o seu anjo para trazer a realidade na sua vida aquilo que não existe. Por isso, querido, tenha um coração cheio de esperança, porque é assim que você vai experimentar o milagre e a bênção de Deus. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero terminar essa palavra de esperança, de fé, orando com você. Eu tenho visto tantas pessoas com medo, me tem chamado a atenção o fato de que nesse período em que estamos lidando com esse isolamento e essa enfermidade, o Covid-19, quanta gente com medo de morrer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai morrer antes do tempo. Nós seremos recolhidos no tempo de Deus. Ninguém morre de véspera. Então tenha esperança. Sua vida vai melhorar. Sua casa vai melhorar, seu marido vai melhorar, seu filho vai melhorar, sua empresa vai melhorar, seu negócio vai melhorar, sua vida financeira vai melhorar, sua fé em Cristo vai crescer em nome de Jesus. Tenha esperança. Deixe o medo, deixe o pavor. Pare de crer na desgraça e comece a crer, a enxergar a vida com outros olhos, com os olhos da esperança. Eu quero orar com você. Vamos orar? Feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos terminando esse momento de fé, esse momento de esperança, esse momento de edificação, buscando a Tua face. Senhor Jesus, eu quero nesse momento, Pai, clamar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso de Israel, estende as Tuas mãos e vá de encontro ao coração deste homem, desta mulher, desta família, desta casa, que nesta noite de fé participa desse culto. Que o Senhor possa trazer a Tua provisão, o Teu livramento, a salvação, a esperança, a renovação da fé, para o coração desses homens e mulheres que nos escutaram nessa noite. De maneira que a vida possa mudar, a casa possa mudar, que essas pessoas possam experimentar como este paralítico do tanque de Betesda experimentou, que eles possam experimentar uma mudança imediatamente em nome de Jesus. Que o Senhor possa realizar coisas lindas e novas na família, na casa e na vida dessas pessoas. Meu Pai, que o Senhor possa derramar esperança, fé, de dias melhores, e que o Senhor possa, ó Deus, trazer paz para esta casa e este lar nesta noite. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, nós estamos terminando esse momento de fé, de edificação, mas eu quero pedir a você
que não se esqueça e que você não desampare a casa do Senhor. Após a minha fala aqui, vai subir uma tela onde você tem a conta da igreja, que você pode dar a sua oferta, mandar o seu dízimo, e também o telefone do tesoureiro. Há duas formas de você contribuir com a casa do Senhor. Você pode depositar na conta da igreja, como você vai estar vendo aqui, ou você pode ligar para o tesoureiro e ele vai te dizer a outra forma que você pode fazer isso. Mas o que é importante é que você permaneça firme em Cristo e também firme no seu compromisso de sustentar a obra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até mais. Fique na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.